Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem. Estou aqui de volta para hoje a gente compartilhar e falar sobre o assunto que foi falado na semana passada, a ciência em delegar, parte 1. Hoje nós vamos para a parte 2 e espero que vocês tenham desfrutado bem a parte 1. Eu sei que foi uma introdução, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto e espero que tenha despertado em vocês o ânimo de poder delegar as coisas, saber delegar com ciência para as pessoas, porque a gente sabe muito bem que quando a gente fica sobrecarregado, as coisas ficam difíceis e a gente pode chegar até um estágio ruim, que é o estágio de ficar doente, ter depressão, ter ansiedade. Isso não é muito legal, a pressão sobe. Então, que legal, fico feliz que vocês estão aqui no segundo assunto e hoje nós vamos sobrepujar nessa área e espero que vocês possam compreender e entender que é necessário fazer isso na sua vida para que a vida continue, que toda a rotina nossa seja atribuída da melhor forma possível. Então, lembrando novamente do assunto que foi falado na semana passada, né, só lembrando desse tópico, que a gente falava sobre delegar, treinar alguém. O que significa isso? Só lembrando, só para você preparar alguém, você tem ciência que você precisa delegar suas funções para alguém, tanto chefe como pai de família, mãe de família, né, os pais, né? Você tem que saber, você tem que lembrar que você tem que preparar tudo isso para você estar ciente que você vai ter que preparar tudo aquilo que você tem, toda aquela composição, todo o conhecimento que você tem, você vai começar a passar para essa pessoa que realmente vai seguir os teus passos e vai compartilhar com a sobrecarga que você tem. Outro assunto era vamos delegar, né? Delegar significa isso mesmo, transferindo todas as nossas funções para alguém que vai dar andamento. Isso tudo está abaixo. Se você não assistiu a parte 1, é interessante que você assista a parte 1 da ciência em delegar. Por quê? Porque assim você tem um conhecimento geral. Qual é o início de todas essas coisas? Por que chegamos a esse ponto de estarmos super cansados, super abatidos, nervosos, com pressão alta? Você vai poder entender e ter conhecimento. Até eu cito o exemplo de Moisés, né, quando estava sobrecarregado. E hoje nós vamos falar sobre uns outros assuntos para terminar esse tema, que significa para quem delegar as nossas funções, como você escolher essa pessoa para poder delegar, como você vai escolher como você vai escolher essa pessoa mirando nas qualidades da pessoa, o tipo de treinamento que você vai aplicar e como que você vai tratar com os erros que podem acontecer depois do treinamento, né? Então, fica nesse canal, fica aqui mais um pouquinho e nós já vamos começar a falar sobre todos esses assuntos para você poder sobrepujar juntos, tá bom? Ok, então, para quem delegar? Vamos primeiro o título para quem delegar. Nós vamos delegar para os funcionários, vamos delegar para filhos, para subalterno, né? Se você faz parte da corporação militar, né? Não só do Exército, da Marinha, como a aeronáutica, né? Você também pode delegar de acordo com as regras que são impostas, né? Para outros profissionais, né? Por exemplo, para músico, né? Inúmeras pessoas você pode delegar as suas funções, né? Mas uma coisa é muito interessante para você lembrar. Lembre-se que você tem que capacitá-los, né? Então lembre-se que para você ensinar a pessoa, você vai ter que capacitá-los, né? Como eu citei. Para os empregados, seus funcionários e tudo mais, você tem que capacitá-los, você tem que ver quais são as normativas da empresa para você poder capacitar essas pessoas. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, dentro de uma casa, de uma casa como pais, e também os pais vai ter que ter não só ser capacitado ou ter a propriedade de ensinar, mas também vai ter que ser paciente, né? Porque com os filhos nós temos que exercer uma paciência um pouquinho maior, porque eles vão dar o andamento da nossa casa. Então, como que você
lembre-se de uma coisa, como que você vai fazer para você poder ensinar? Então você, por exemplo, se você trabalha numa empresa grande, automaticamente a empresa tem os processos, né? Processos de cada função. Então, se você está exercendo uma função como chefe e é sobrecarregado nessa área, você vai pegar os processos e vai chamar teu funcionário e vai passar esses processos para o funcionário, né? Isso em empresas grandes. E existem empresas médias que não têm o processo. Então eu sugiro você, como dono da empresa, crie processos. Porque se você ficar na mão de uma pessoa com todos os processos, você não tem nenhum. É aquela regra que eu sempre falo, quem tem um não tem nenhum, né? Então você tem que preparar as pessoas para que conheçam o processo. Outro dia eu estava conversando com um conhecido, que é empresário, ele disse que a empresa dele está na mão de uma ou duas pessoas. É um problema isso, porque essas pessoas fazem você ficar na mão delas, né? Então, o que você tem que fazer com o patrão? Tua empresa está crescendo? Crie processos. Existem vários processos, existem várias empresas que te dão apoio, principalmente as empresas de qualidade, e também existem os ISOs, né, da vida, que é a área de qualidade de uma empresa. Se você não tem isso implantado, se você tiver condições financeiras, implante. Se você não tem, crie você mesmo. Chame alguém qualificado, alguém que teve experiência em grandes empresas, que pode te dar o caminho das pedras em cima disso. Mas você precisa, tá? Então, voltando novamente, e se você está dentro da tua casa e não tem um processo, crie um processo entre você e teu marido. Você é sozinha, você é pai, você é mãe sozinha, ou mesmo você está num segundo casamento, crie um processo dentro de casa, porque sem um processo as crianças se perdem. O processo significa você e tua esposa criem um processo. Olha, vamos fazer tal coisa, tal pessoa tem essa função, esse vai fazer isso. Para quê? Para que você comece a adquirir para que você comece a fazer com que eles comecem a adquirir os conhecimentos das coisas do andamento dentro da tua casa, do mesmo jeito da empresa, tá? Então, isso é para quem você vai delegar. Para essa pessoa que você vai delegar, você vai ter que delegar, mas você vai ter que ter material para poder delegar, tá bom? Então, aí você vai perguntar para mim, tá bom, Clóvis, como que eu faço? Aí nós vamos entrar no assunto da qualidade, né? As pessoas devem ser qualificadas numa empresa ou em qualquer corporação para assumir a tua área. Não digo assumir, para assumir as coisas que você precisa, porque quem responde é você como chefe. Não pense que você vai passar o serviço e essa pessoa vai passar na tua frente. Não, você vai compartilhar aquilo que está a mais na sua carga de trabalho e você vai passar para uma pessoa que vai ser competente. Você vai preparar essa pessoa para ser competente tanto quanto você, mas ela vai reportar para você, lembre-se disso. Você também como pai e mãe fala assim, então vou passar essa responsabilidade do meu filho pela minha filha e eles vão tomar conta? Sim, eles vão tomar conta, mas quem é responsável, quem é o cabeça é você. Então não misture esse pensamento, eu vou perder minha função. Não. Você simplesmente delega certas áreas, mas sobre a sua direção, tá? Então, isso é muito importante que você faça essas coisas, que você tenha esse conhecimento, tá? Então, como que você vai fazer isso daí? Como chefe, você tem que ter percepção. O que significa? Você tem que ser uma pessoa que analisa, olha o teu funcionário, pegue o teu funcionário, olhe quem são os melhores funcionários, veja quem realmente é aplicado. Como que você vai ver isso? De uma forma bem clara. Aquele que fica o dia inteiro no celular, aquele que sai toda hora para ir para o banheiro, aquele que sai toda hora para parar para tomar café, aquele que não está envolvido no processo da tua empresa, não está envolvido no mecanismo que você precisa, essa pessoa não está qualificada para você passar a tua função, que é de responsabilidade. Então você vai olhar aquele que é dedicado, aquele que está no horário, sempre chegando no horário, está bem apresentado, pessoa que realmente
que pessoa que realmente que quer crescer dentro da empresa, não tenha medo se essa pessoa queira crescer na empresa. Você tem que ver com os bons olhos. Se essa pessoa quiser crescer na empresa e você é um empresário, você sabe que essa pessoa tem capacidade, você pode abrir até uma outra empresa e essa pessoa comandar de acordo com as suas necessidades. Então pense que quando você ensina, quando você passa um processo, quando você qualifica essa pessoa, ensina que isso é dinheiro que está retornando para a tua empresa. E você como chefe, você vai alcançar o teu target agreement, que é aquele em grandes empresas, você assina tipo um contrato anual para atingir certa meta na tua empresa. Você atingindo automaticamente você ganha dinheiro. Isso é revertido em prêmio. Então se você qualificar alguém que possa crescer, que possa fazer você crescer, é melhor para você também. Então pense bem sobre isso. Então como que eu devo escolher o meu funcionário, o meu subalterno, para que tenha essa qualidade? Então você tem que ver, em primeiro lugar, uma das coisas que eu vejo, para mim é um ponto essencial. Essa pessoa tem que ser temente a Deus. O que significa? Ela teme a Deus, ela tem a responsabilidade de saber que Deus é acima dela. Então, quando uma pessoa é temente a Deus, ela é uma pessoa que ela obedece quando você fala alguma coisa. Por quê? Porque ela entende o mecanismo das coisas celestiais. Ela entende que se ela for obediente a você, ela também está agradando a Deus. Então, esse é um dos pontos importantíssimos. Se você não quiser acreditar, não tem problema. Escolha quem você quiser nessa área, temente ou não temente, mas eu aconselho temente a Deus. Escolha pessoas que são capazes. O que significa capazes? Capacitadas para alguma coisa. Não para qualquer coisa, mas para alguma coisa. Por exemplo, veja uma pessoa que ela é capaz. Você olha no serviço dela, ela se organiza. Por exemplo, é uma atendente lá uma secretária que atende no balcão numa clínica. Você vê que ela é competente, ela é capaz naquilo que ela está fazendo. Ela deixa organizada a agenda, vamos supor que ela marca todos os pacientes, depois ela faz a chamada antes da chegada. É uma pessoa capaz de executar a sua função. Então seria interessante fazer isso. É interessante também você escolher homens e mulheres que são verdadeiros, pessoas que falam verdade, não que te enrola. Você sabe como chefe, você sabe como comandante, você sabe quando a pessoa te enrola, você sabe quando ela conta as milongas dela, quando ela conta umas histórias. Então você tem essa capacidade também de perceber, essa percepção se a pessoa está falando verdade ou não. Então guarde bem isso. Quando a pessoa é uma pessoa verdadeira, você sabe que essa pessoa é confiável, essa pessoa é uma pessoa que realmente se dedica e faz as coisas certas, não está querendo fazer muamba. Isso é muito importante. Não digo muamba, não estou querendo fazer rolo dentro da tua empresa, isso é muito importante. Tá? E você, em grandes corporações, essa pessoa é digna de um salário bom e que ela pode ser promovida, ela pode crescer porque ela tem essa estabilidade no que ela fala é verdadeiro. Porque é interessante. Por que eu falo? Ela não vai mentir. Vamos supor, numa venda, se ela mente numa venda, ela não fala a verdade, lá na frente isso daí estoura. Né? Nas entrelinhas alguém descobre se isso era verdadeiro ou não, o preço que ela passou. Então isso é muito importante dentro de uma empresa. Pessoas que não são avarentas, né? Não gostam de avareza. Isso é muito interessante. Por quê? Porque essas pessoas fazem as coisas corretas, seguras naquilo que está fazendo, então não levam na brincadeira certas coisas, tá? Que a pessoa também tem que ser justa. Pessoas justas significam pessoas corretas naquilo que está fazendo. Não, eu não vou fazer isso que vai prejudicar a empresa. Por exemplo, você tem um motorista que dirige muito bem o veículo do teu carro, ele é um cara justo, porque ele está usando da forma adequada o teu veículo para que não quebre, para que não passe em qualquer lugar. Então isso é agir de justiça. Agir de justiça é aquele funcionário que trabalha economicamente dentro da empresa. Ele não desperdiça as coisas, ele faz justamente aquilo para que a empresa venha prosperar. Isso é agir de justiça. Ele é justo para com as pessoas. Ele não fica dedurando, ele não fica com fofoca. Quando o funcionário fica de fofoca dentro da empresa, é um problema. Porque é como se fosse uma brasa acendendo no meio de palha seca. Isso pode pegar fogo. Então, presta bem atenção, a pessoa tem que ser justa, sem muito mimimi, tá bom?
Isso é uma das coisas importantes. E a outra qualidade também é a pessoa íntegra. Ela é íntegra no que ela faz. Íntegra como pessoa. Significa o quê? Por inteira. A pessoa realmente é uma pessoa sim, sim, não, não. Ela faz as coisas, ela tem a dignidade dela. Ela não é Maria vai com as outras. Ela pode até escutar uma piada, dar uma risada, mas ela se porta no lugar dela. E significa que ela tem integridade. Então, essa é uma das qualidades para você, como chefe, saber ter a percepção para escolher essa pessoa. Agora, se você pegar uma pessoa que não está nem aí, chega no horário que quer, dá desculpa, chega para você e fala assim, ah, isso eu não consigo fazer, isso eu não faço, não peça para mim que isso eu não faço, você não pode contar com essa pessoa. Você é uma pessoa que realmente está toda hora mentindo, falando coisas que não tem a ver, ou você percebe que mesmo no serviço ela não minta, mas ela conta um monte de coisas erradas aí fora, essa pessoa não serve, não é qualificada para você. Então, o chefe tem que ter essa percepção. Tá bom? Agora, como pais, né, como que tem que ser com os seus filhos? É um pouco diferente da estratégia do trabalho de delegar. Né? Essa estratégia é diferente. Como que você tem que fazer? Você tem que aguçar os seus filhos. O que significa aguçar? Você tem que incentivá-los àquilo. Por exemplo, estimule, dê um interesse para ele fazer. Por exemplo, você é mãe, está fazendo comida lá, teu filho tá, a tua filha ou teu filho está do lado, está olhando e ele sempre está comendo, mas ele não sabe como fazer. Vai fazer um bolo? Faça um bolo junto. Né? Ah, mas ele vai sujar. Não, pegue as coisas que no começo ele vai sujar. Pega a panelinha para a mamãe, se é na altura. Ah, pega a farinha para a mamãe, pegue o açúcar. Põe a xícara, você enche a xícara e fala, agora despeja aqui dentro. Então você dá passos pequenos que são da capacidade do teu filho ou da tua filha fazerem. Por exemplo, você é pai, está cortando a grama. Vamos supor, você está cortando a grama. Ah, mas eu não vou dar a máquina de cortar grama na mão do meu filho, porque ele é muito pequeno. Sim, ele é pequeno, mas a hora que você terminou de cortar a grama, o que você pode fazer? Ah, tira a máquina da tomada, puxa da tomada, filho. Isso ele pode fazer, né? Porque ele tira do celular e não toma choque. Aí você está rastelando a grama, dê um rastelo pequenininho, ó, rastela aqui para o papai esse pedaço. Né? Então, aguce isso no teu filho. Você está lá, por exemplo, você está lá arrumando alguma coisa que quebrou, né? Vamos supor que você está arrumando uma prateleira, precisa de lixar a prateleira. Né? Põe uma luvinha no teu filho, dê uma lixa na mão dele, ensina, ó, lixa desse jeito. Funções que eles são capazes de fazer, mas que eles compartilham junto com você. Então isso significa que você já vai delegando certas funções para o teu filho e para a tua filha, para que eles possam fazer parte de tudo isso. Por exemplo, uma das coisas legais, mas tirar a mesa, terminou de almoçar, terminou de jantar ou café da manhã, vai junto com teu filho, ó, vamos tirar a louça, então vocês tiram, mas ela não consegue lavar, que ela molha mais o chão do que lava os pratos. Entendo, isso é natural. Mas tirar da mesa, eles podem tirar, faça uma triagem, põe pratos de um lado, põe os talheres de um lado, os copos de um lado, as panelas de um lado. Ensine isso para os teus filhos antes de lavar a louça. Eu uso esse método, cada um usa de um jeito. Minha esposa às vezes fica brava porque eu sou um pouco mecanizado, mas eu acho que é muito mais prático você começar a lavar os copos, porque são delicados. Eu lavo primeiro os copos, depois eu lavo os pratos, lavo as panelas e por fim os talheres já estão bem molhados, aí eu lavo um por um e limpo a pia também, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então você ensina isso para o teu filho ou para a tua filha, né? Ensina funções. Ah, mas ela pede para arrumar a cama, vai arrumar a cama, arruma, deixou torto, você vai lá, dá uma ajeitadinha, olha aqui, tá vendo? Tá vendo que isso daqui tá torto? Ó, tem que ser igual a outra parte. Você vai ensinando aos poucos. Por quê? Porque vai chegar um momento que eles estão cooperando dentro de casa e a casa cresce, você não fica sobrecarregado. Eles vão entender o que é realmente preparar uma comida, o que é lavar uma louça, o que é cortar uma grama, o que é arrumar alguma coisa dentro de casa, eles vão compartilhar com isso. Agora, hoje em dia você pega um filho, uma filha, tá lá assistindo TV, o pai chama, fala, já vou. Tudo que ele fala, ó, filho, tá na hora de você desligar essa televisão. Ele fala, já vou. Filho, você não tirou a louça para a mamãe? Ah, já vou. Né? Então, tudo o filho fala desse jeito, né? Ou a filha, porque você não ensina, porque você não inverte esses papéis e não dê o ânimo para eles também trabalharem.
né? Então saiba também puni-los se eles não estão fazendo as coisas de acordo. Tipo, você já vai? Então no dia que você quiser sair, você fala, olha, vamos fazer o seguinte, qualquer dia eu te autorizo a sair, mas hoje eu não vou te autorizar. Não punição assim, mas você realmente coloca eles no lugar para que eles possam aprender da melhor forma possível, porque se eles não cooperarem dentro de casa, vão ser bichos dentro de casa. Quando saírem para a sociedade, vão tomar cabeçada, porque não foram preparados dentro de casa, tá bom? Eu sei que é dificultoso para cada pai e mãe fazer isso, mas pense um pouco nisso, que é uma das coisas que nós temos que trabalhar para ter essa qualidade, tá bom? Bem, nós vamos agora para o treinamento. O que significa o treinamento? O treinamento é um aprendizado, né? Você vai ensinar, é como se você fosse dar uma aula. Por exemplo, você tem a função de professor e você precisa passar para a substituta, né, que te dá o apoio lá, o auxiliar de ensino que te dá apoio na classe. Então como que você vai fazer? Você vai ensinar essa pessoa quais são as coisas que ela tem que fazer para preparar antes da tua aula e o que ela pode participar dentro da tua aula, ajudando você com seus alunos. Por exemplo, seu subalterno, você lá é um comandante, você precisa que as tarefas aumentaram para você, porque os acima do seu comando te deram ordens que você tem que suprir certas áreas que são necessárias e é além daquilo que você está fazendo hoje, está sobrecarregando. Então você vai chamar os seus subalternos, passar a mensagem, dar o comando de voz para eles poderem executar, mas todos têm que receber um ensino. Porque se você não ensinar, é complicado, a pessoa não sabe se ela está fazendo certo ou está fazendo errado. Então ela precisa de aprender. Qual é o motivo do treinamento? O treinamento é algo principal. Você pode perceber que várias empresas, grandes empresas, por exemplo, essas empresas de fast food, elas têm um treinamento. Você percebe que todos os funcionários têm um padrão, cada um não faz o que quer, todos têm uma sequência, eles trabalham como se fosse dentro de uma orquestra. Um corta as batatas, outro trabalha com a parte de frituras, outro trabalha com parte de empacotamento, outro trabalha no balcão, outro trabalha na entrega, outro leva no carro para você, naquele drive-thru, entende? Então, eles são preparados, então eles são treinados, né? O treinamento vem de você olhar quais são os procedimentos que existem na tua empresa para você poder passar essa área que está sendo, como se diz, pesada para você, que você não está conseguindo dar o segmento, né? onde está sendo sobrecarregado. Então isso é muito importante que você faça o seu treinamento. Cada empresa tem um treinamento distinto do outro. Eu não vou entrar nos méritos como você tem que treinar, mas eu vou entrar aqui na área em que você tem que pegar o treinamento da empresa para poder passar. Não tem treinamento na tua empresa? Eu digo que é muito triste isso. Se você for uma empresa de pequeno porte ou de médio porte e não tem treinamento, eu sinto dizer que a tua escala de crescimento vai ser muito pequena no mercado. Por quê? Porque as pessoas que não se preparam, elas vão embora rapidinho. Você vê grandes corporações que fecharam porque pararam com o treinamento. Eu vim de uma empresa que faz treinamento, eu vim de uma empresa que tem projetos para 10 anos para frente. Toda vez que começa o ano, a gente já sabe quais são os projetos para daqui 10 anos. Pelo menos essa empresa era. Essa empresa está muitos anos no mercado, mas muitos anos no mercado, e todo ano que ela fecha como se diz, com lucro. Então, você que tem uma empresa pequena, eu estou preocupado em ganhar dinheiro. Eu sei que eu estou preocupado em ganhar dinheiro, mas o ganhar dinheiro é muito perigoso, que é a mesma coisa quando você recebe uma herança. Se você recebe uma herança de R$1 milhão em dinheiro na tua mão e você nunca lidou com esse dinheiro, você vai perder esse dinheiro rápido. Mas se você sabe como lidar com o dinheiro, você realmente triplica isso. É a mesma coisa de uma empresa. Se você está pensando que é só ganhar dinheiro e você não está preocupado em dar o sustento para a tua empresa, em organizar e planejar a tua empresa, logo a tua empresa vai fechar. Então você tem que ter um método de preparação. Como eu falei naquelas aulas para quem eu trabalho, lembra que existem workshops, existem pessoas capacitadas que podem dar um ânimo na tua empresa, dar um ânimo nos teus funcionários para produzirem mais. Você, como empresa pequena e média, você tem que
usar o máximo da capacidade do teu funcionário, porque o teu funcionário é caro. O teu funcionário é o cifrão que gera a tua empresa, é o que alavanca a tua empresa. Esse é o cara que tem o valor dentro da empresa. Se você não olhar para o teu funcionário, você arrebenta a empresa. Eu vejo empresas excelentes, não vou citar nome, mas que infelizmente tem um atendimento péssimo. O que vai acontecer? Vai afundar e entra outras no mercado muito melhor. Uma das coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar, por que você tem que trabalhar com treinamento, é o seguinte: muitas empresas europeias, elas investem muito em treinamento. Então você vê um atendimento muito bom, não existe um atendimento de qualquer jeito. Eles são assertivos. O que é assertivo? Eles não são nem mole, nem como se diz, não são nem devagar, nem muito acelerados. Eles atingem o alvo com precisão. Atende como se diz, o cliente atende muito bem, o cliente sai satisfeito, mas não fica de lero-lero, entendeu? Então eles não são muito melosos, né, em cima do funcionário, em cima do cliente. Eles não são muito pegajosos. Atende muito bem, fechou o pedido, fechou, assinou, tchau e vai embora e trata muito bem. Então, nós temos que ter esse conhecimento, principalmente você, chefe de uma empresa média e uma empresa pequena, tá? Depois que você efetuou o procedimento de treinamento, tá? Voltando para quem tem o treinamento, aí você vai fazer o seguinte: você vai perguntar para a pessoa se ela sabe aquilo que você fez. Por exemplo, tira as dúvidas. Você ensinou suponha que você ensinou que ele tem que fazer um atendimento dos pedidos de venda. Então ele vai assumir os pedidos de venda, que era o que estava sobrecarregando você. Então você vai fazer perguntas para ele para saber se ele é capaz de executar aquilo ou não. Então está em treinamento. Quando está em treinamento, você tira as dúvidas. Você vai saber se o seu funcionário sabe ou não. E daí, como que você vai fazer? Como que você vai saber se ele está sabendo ou não? Você vai fazer uma prova. Você tem que fazer prova. Executa da forma certa. Se ele executa da forma certa, ele vai ter que fazer uma prova. É mais ou menos como na escola. Você tem a semana toda, o mês todo aprendendo. O professor dá exercícios que você vai tirando as dúvidas nesses exercícios, vai corrigindo, até que ele chega um dia e fala assim: tal dia é prova, tal dia é um exame que você vai ter que fazer. E o exame, o que diz? Se você alcançar ou prova ou exame, se você alcançar a nota que ele quer, você está apta para aquela função. Né? Você está apto, passou de ano ou você foi reprovado. Né? Se você não passar na prova, você é reprovado. Sabe por quê? Porque se você for empurrado, mesmo que não... Por exemplo, você ensinou a pessoa, você é o chefe, ensinou a pessoa e a pessoa não foi bem, não é bem, ela não é apta para assumir essa função. Você tem que escolher outra pessoa. Tá? Por que eu digo isso? Porque ela tem que executar da forma correta. Ela tem que passar na prova. Não adianta você dar o serviço para a pessoa, porque muitas pessoas falam assim: eu já dei o serviço, mas piorou, eu tenho que pegar de volta. Porque ela não foi treinada e ela não é apta. Não é só o treinamento, mas ela tem que ser apta. Apta significa ela passou na prova. Assim que você qualificou uma pessoa, depois que você qualificou uma pessoa e ela é apta, passou na sua prova, ela não mais poderá errar. Tá? Vai ter que ser para sempre. Aí você vai falar assim: mas esse critério é muito ruim. Não, não é muito ruim não, esse critério é certo. Porque você já imaginou certas funções, certas carreiras, se tiver erro, o que pode acarretar? Então, presta bem atenção. O próximo assunto nós vamos falar sobre esses erros, né? Como nós vamos tratar o erro. Bem, sobre o assunto do erros, imagine que você já entendeu todo o processo, que você está sobrecarregado, que você tem que treinar, você tem que buscar as pessoas com qualidade, quem são essas pessoas, e daí você fez todo o treinamento, você passou a parte daquilo que estava sobrecarregado para você passou para essa pessoa, e daí ela foi ensinada, ela foi preparada. E o que é muito importante em cima disso, dos erros, essa pessoa não pode mais errar. Daí você vai falar assim para mim: Clóvis, impossível não errar. Pois é impossível não errar. Só que quando você deixa passar o erro,
e você fala, tudo bem, ele errou, não tem problema, eu assumo todo o erro, você passa a mão na cabeça dessa pessoa, do seu funcionário. Estou falando mais com funcionários aqui, né? Ou subalterno. Você passa a mão na cabeça, essa pessoa não cresce. E ela não é apta para esse tipo de coisa, porque se você está toda hora, não digo perdoando, mas está toda hora falando, não tem problema, passou, deixa passar, você pode gerar problemas gravíssimos em cima disso. Porque existe um ditado, infelizmente esse ditado diz o seguinte, errar é humano. Você já escutou desde criança, né? Eu também escutei isso. Mas agir com burrice traz consequências irreparáveis. Aí você vai falar para mim, Clóvis, você está pegando muito pesado. Não estou pegando pesado não. Eu vou falar uma coisa bem clara para vocês e você vai entender. Agora vamos colocar na pele nossa, né? Imagine que você tem um familiar e foi para o médico, e o médico fez uma cirurgia bem delicada, e infelizmente ele esqueceu um instrumento pequeno dentro da pessoa. Ele costurou, fechou, entregou, e depois de um tempo você descobre que tem um instrumento, e essa pessoa veio ao óbito. Como que você reage em cima disso? Você reage feliz? Eu acredito que não, né? Mesma coisa que um piloto. Imagine um piloto, está pilotando, tem um piloto, copiloto, está no avião, beleza, todo mundo nivelou, está todo mundo prontos, fazendo serviços a bordo que todo mundo gosta. Hoje em dia, infelizmente, cobra, mas quando você fizer uma viagem internacional de longo tempo, realmente não é cobrado, você vai comer bem, de acordo com a classe que você tiver, claro. Mas imagine que o avião decolou, está todo mundo feliz, contente, vão ter o jantar. O piloto sai e fica de lero-lero com a comissária-chefe. E infelizmente o copiloto acaba dormindo, desliga o piloto automático do avião e o avião vai à deriva. E esse avião vem cair. Como que você se sentiria? Você ia falar que errar é humano? Morreu 300 pessoas num avião de grande porte. Errar é humano. Agora imagine um prestador de serviço. O cara vem aqui na tua casa, um encanamento, ele arruma todo o encanamento, só que no finzinho ele estava cansado, em vez de colar o encanamento como devia fazer o procedimento, ele encaixou, fechou, falou, o cara não está vendo mesmo, isso nunca acontece. E quando abre a pressão, ele rompe esse cano, você não enxerga, você tem um vazamento lá e você gasta mais de 5, 10 mil reais que você tem que pagar na conta. Você vai gostar de ter um prestador de serviço que comete erro? Você vai falar para ele, errar é humano? Né? Como que você vai agir? Imagine um bombeiro, agora imagine um enfermeiro, um policial, enfim, são inúmeras profissões que nós podemos citar, que nós podemos falar que realmente não podem cometer erro. Eu falo nesse grau porque realmente as pessoas têm cometido muito erro e ninguém tem falado nada. Errou, pagou, não tem problema, a gente paga. Às vezes eu vejo até dentro de condomínio, pessoas cometem erro dentro de condomínio e falam assim, não acontece nada, o condomínio paga. Né? Isso, imagine o grau que gera dentro de uma nação. Quantas perdas nós vamos ter se todo mundo pensar desse jeito. Então pense bem, o errar pode ser até humano, mas agir com burrice vai trazer consequências irreparáveis. Bem, eu sei que nós estamos chegando agora no finzinho e eu gostaria que você pegasse seu lápis e papel, colocasse aí na tua mesa, onde você estiver, e faça as anotações referentes à aula de hoje. Primeira pergunta. Se alguém erra, você passa a mão na cabeça e diz para essa pessoa, errar é humano? Outra coisa que você deve também prestar bem atenção. Quanto custa para você perder uma soma de dinheiro, atitudes erradas ou vidas perdidas por pessoas que erram? Pense nisso, reflita e veja se você é uma pessoa que está usando adequadamente a tua função. Faça uma revisão na tua vida, pense sobre isso, tá bom? Eu agradeço a tua paciência até o final dessa aula. Eu desejo para vocês uma semana abençoadíssima, que vocês consigam passar a sobrecarga para pessoas competentes e para filhos que serão sucesso na vida. Desejo para vocês uma feliz semana e que Deus possa abençoar todos vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.